neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Na vastidão do céu, na profundeza do mar, na beleza da flor, na criança brincar, eu procurei sondar o que de maior existe. Então eu descobri, meu Deus, só teu amor. Então eu descobri, meu Deus, só teu amor. Eu te agradeço, Senhor, de todo meu coração. Louvar-te-ei, te exaltarei por teu amor. O céu, o mar, a flor, gotas de chuva cair, o passarinho cantor, loira criança sorrir, tudo é beleza, eu sei, da criação do Senhor. Porém, mais lindo, ó grande Deus, é teu amor. Porém, mais lindo, ó grande Deus, é teu amor. Só o teu grande amor faz a minha alma cantar, pois me salvaste, Senhor. Oh, que alegria sem par! Muito feliz irei por toda a vida falar da maravilha deste amor tão singular, da maravilha deste amor tão singular. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Louvar-te-ei, te exaltarei por teu amor.
ouvintes preciosos, nenhum pregador deve pregar para agradar a todas as classes de pessoas, tanto no sentido social, intelectual, financeiro, como no religioso. Isto porque a palavra evangelho significa boas novas. Boas novas de quê? De salvação. Quando Jesus fez aquela pergunta: o que aproveita o homem ganhar o mundo todo se vier perder a sua alma? Nós devemos constatar que a maior notícia, a melhor notícia, surpresa, que o homem poderia receber aqui na terra, não seria ganhar sozinho o grande prêmio da nação, o maior prêmio do mundo, a maior fortuna do mundo. Não. Isso ainda não seria boas novas, porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? As suas riquezas, segundo o salmista, no Salmo 49, por maior que fossem suas riquezas, jamais poderiam resgatar as suas almas. Disse São Pedro que nós fomos resgatados não com ouro e nem com prata, mas sim pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí então, a maior nova e a melhor notícia que um homem e uma mulher pode receber é da sua salvação. E quem pode lhe dar essa notícia? Quem pode levar estas boas novas? É o pregador. Embora sabendo que quem vai levar, quer dizer, quem vai introduzir estas boas novas, não apenas nos ouvidos e nas mentes dos pecadores, é o Espírito Santo. Porque se o Espírito de Deus usa a palavra do pregador para esse fim, então aquela mensagem se torna em umas boas novas de salvação, de redenção. Mas se o Espírito de Deus não usa, o que acontece? Aquilo pode soar como um enfado, como uma coisa terrível, indesejável, insuportável para aqueles ouvintes, para aquelas pessoas. Nós temos um quadro perfeito disto. Lá no Calvário foram postos, segundo as Escrituras, 2 salteadores ao lado de Jesus Cristo, um à direita, outro à sua esquerda. Conforme todos conhecem o fato bíblico, um deles não viu em Jesus coisa alguma. Não pôde ver coisa alguma em Jesus Cristo. E começou a murmurar e blasfemar contra Jesus. Enquanto que o outro, sendo pecador, ladrão também, salteador, viu em Jesus Cristo, recebeu de Jesus Cristo, recebeu de Deus uma coisa totalmente diferente do outro. Vendo o mesmo quadro, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Isso sempre sensibiliza o meu coração, a minha alma, o meu sentimento. Aquele homem vendo ali uma cena de um corpo acabado, derrotado, e viu ali nele um rei, enquanto o outro não viu coisa nenhuma. Se você é filho de Deus, então nos tira daqui. E ainda mais, sacerdotes, teólogos, não viram o que o ladrão viu. Então, uma mesma mensagem pode ser salvação para muitos e, no entanto, não fazer nada, absolutamente nada, para outros muitos que estão ouvindo a mesma coisa. Depende de quê, então? Da revelação do Espírito Santo. Nenhum legalismo, nenhuma lavagem de mente pode levar quem quer que seja aos céus, mas sim o Espírito de Deus introduzir a palavra, as boas novas para aquela alma. Porque a palavra de Deus é como a espada de dois gumes que penetra nas juntas e medulas. Essa é a expressão de São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 4. E ela é apta para discernir os pensamentos, os corações. Então o que se necessita é de uma mensagem revelada, para começar, uma mensagem verdadeira do Espírito Santo, porque somente uma mensagem verdadeira do Espírito Santo pode ser revelada àqueles que hão de herdar a vida eterna, segundo as Escrituras. Agora, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ouvintes, aqui está a razão pela qual nenhum homem deve desejar um evangelho segundo a sua classe social, financeira e intelectual. Transporte-se em pensamento, em espírito lá para Belém, quando Jesus nasceu. E veja onde você estaria. Somente 3 homens revelados desceram, foram até onde estava o Filho de Deus. Os sacerdotes deviam saber disto. O sumo sacerdote devia saber daquilo. E o Herodes, com todo o seu poder, e todas as suas investigações, deveria saber onde estava o rei dos judeus, o Filho de Deus. Mas não ficaram sabendo. Daí a grande necessidade de todos os meus ouvintes entenderem que a pregação do Evangelho não pode vir como satisfação do nosso intelecto, sabedoria, sublimidade de palavras humanas, com linguagem cara, difícil. Não faça isto por amor de suas almas. Seja quem for que esteja me ouvindo, tenha pena de si mesmo. Quando o homem tem dinheiro, tem posição, ele deve ter, na verdade, uma casa de conforto, um carro confortável. Caso contrário, ele seria até um avarento. Tudo isso está muito certo. Mas quando ele pensasse em salvação, ele deveria receber a salvação segundo o plano de Deus. Olha por que Jesus disse em São Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse:
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Isso está escrito em São Mateus, capítulo 11, verso 25 e 26. Será muito grande a decepção daqueles que querem um evangelho que vem de acordo com a sua classe social, com sua posição diante dos homens. Você deve descer lá. Você deve cair do seu pedestal, do seu cavalo. Você deve descer dessa árvore, Zaqueu. Jesus disse: desce, Zaqueu. Eu quero cear contigo na tua casa. Agora, aquilo era um desprezo muito grande diante da sociedade. O Nazareno, o Galileu, comendo com um homem de posição, dentro da sua casa. Mas para ele era salvação. Hoje entrou a salvação nesta casa. Mas o que tem isto a ver com o assunto da cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor? Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isto aqui vem a necessidade da revelação. O mundo tem sentido necessidade de interpretação, quando deveria sentir necessidade da revelação. Paulo concluiu o capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, com versículo 18, o qual nós estamos citando, depois de dizer assim, começando do verso 13: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Está se referindo aos judeus. Foi posto um véu para não verem que estava ali o Messias. Mas quando se converterem, isso se refere aos 144 mil judeus, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Eles verão que Jesus Cristo é de fato o Messias. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu digo agora, pergunto pelos meus ouvintes: o véu foi posto somente diante dos judeus? Essa venda está somente nos olhos dos judeus? Não. Caso contrário, o Apocalipse seria um livro exclusivo para os judeus. Mas não é. A palavra Apocalipse, que quer dizer também revelação, significa tirando o véu. E desde que o Apocalipse não é exclusivamente para os judeus, é também para nós os gentios, então é necessário que seja tirado um véu dos nossos olhos, para que possamos, com cara descoberta, não com aquele evangelho, com cara descoberta, refletirmos como um espelho a glória do Senhor. Isto porque somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não há coisa mais clara do que isto. Isso me converte mais.
Isso para mim é uma glória a mais, meus ouvintes. É verdade. Apocalipse, então, quer dizer revelação, tirando o véu? Sim, perfeitamente. E ainda mais, não se refere somente, não é exclusivo para os judeus? Não. Encontra-se, muito bem. Você veja, do primeiro capítulo até o final do capítulo 3 se refere às 7 eras da igreja gentílica. Logo entra o intervalo. Capítulo 4, capítulo 5, vem logo o capítulo 6 de Apocalipse, que já entra para os 7 selos. Até o 4º selo está se referindo à igreja. Não resta dúvida. Mas logo o 5º, o 6º selo é exclusivamente com os judeus. Está bem, há partes que são exclusivas para os judeus, mas outras para nós. E desde que é revelação, é tirando o véu, então tem que ser tirado um véu dogmático, véu denominacional dos nossos olhos, para que possamos, com cara descoberta, refletirmos como um espelho a glória do Senhor, o Evangelho do Senhor. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo, não o Evangelho segundo a minha classe social, mas o Evangelho do Senhor. É Jesus na manjedoura. Você também é um deles. A tua fala te denuncia. Pedro negou, mas logo ele deu a sua vida. Logo ele deu a sua vida por aquilo que ele creu. Refletiu aquele evangelho em sua vida. Todos os apóstolos, toda a igreja refletiu o evangelho de Cristo. Amados, uma coisa chama a outra e o tempo não nos permite ir adiante. Mas resta-nos apenas um apelo. Isso depende de pararmos, de orarmos e de sentirmos a necessidade de ser tirado o véu dos nossos olhos para vermos na Bíblia um profeta para nós, para vermos o batismo verdadeiro, a posição da mulher, a conduta e a posição do homem. É necessário que seja tirado o véu, porque caso contrário, a Escritura é aquilo que não passa de letra, e cada coisa tem que ser interpretada segundo a condição social das pessoas. Que o Senhor vos livre deste grande mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Não possuirás tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus, és o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho o meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei.
Ouvintes amados, no livro de Juízes, capítulo 11, Juízes, capítulo 11, nós encontramos o trabalho de um varão valoroso chamado Jeftá. Apesar de ser filho de uma prostituta, por causa disto foi expulso de sua casa pelos seus irmãos. Depois, estes irmãos, aqueles irmãos que o expulsaram, foram atrás dele para ser-lhes por cabeça, porquanto os amonitas haviam se preparado para combaterem Israel, e eles precisavam de um homem como Jeftá. Notemos neste capítulo, que eu gostaria que todos anotassem, Juízes capítulo 11, porque é um fato muito importante, um conhecimento muito importante para os crentes, e que deixa um grande exemplo também a respeito do cumprimento de um voto. Quando ele prometeu ao Senhor que a primeira coisa que lhe aparecesse, quando ele voltasse vitorioso da guerra, ele oferecia ao Senhor. E foi justamente a sua única filha. Ele não tinha nenhum filho, nem uma filha mais. A sua única filha, ainda virgem, saiu-lhe ao encontro, bailando de alegria. E ele teve o seu coração ferido, porque ele houvera votado ao Senhor que a primeira coisa que ele saísse ao encontro de sua casa, ele oferecia em sacrifício. E a sua filha não foi rebelde. Disse para ele cumprir o voto do Senhor. E depois de chorar a sua virgindade, ela foi oferecida no cumprimento do voto de seu pai. Agora nós citamos na abertura de mais esta programação o versículo 24. Gosto sempre de enfatizar, Juízes capítulo 11. É quando Jeftá estava mandando um recado para Amon. E ele disse nesse versículo 24, não possuirias tu aquele que Quemós era o deus dos amonitas, aquele que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. O que vale dizer, você não possuiria tudo o que você conseguisse? Tudo o que você consegue não é teu? Sim, perfeitamente. Então tudo que conseguimos é nosso. Daqui parte uma meditação muito profunda. É que, conforme temos estudado, e a Bíblia nos mostra categoricamente, muito claro, que há a classe de pessoa natural e do espiritual. O homem natural consegue as coisas através dos meios naturais. E então, para detê-las, retê-las, segurá-las, eles têm que usar os mesmos meios naturais, porque elas são conseguidas exclusivamente através dos meios naturais. Nessa dimensão nós somos sujeitos, não temos divisão entre um e outro em determinados pontos, porque todos estamos sujeitos às mesmas circunstâncias. Para conseguir algo, o crente tem que trabalhar, ganhar com seu suor.
Para conseguir algo, o incrédulo também tem que trabalhar. Agora, parte daí da maneira que um usa e que o outro usa, a diferença. O verdadeiro Filho de Deus consegue as coisas legitimamente, honestamente, com justiça. Então, por isso, a maneira de reter aquelas coisas, de retê-las, quer dizer, de segurá-las, não é também como a do ímpio, como a do incrédulo, com avareza, com ambição. A Bíblia diz que o avarento não entra no reino dos céus. Mas tudo depende da maneira que as coisas são conseguidas. Agora, levando para o fator espiritual, nós sabemos que os homens naturais também estão preocupados com o fator espiritual. E eles conseguem doutrinas e chegam a se acomodarem até como se estivessem no reino de Deus, através das tais doutrinas, que cauterizam as suas consciências, como sempre gosto de repetir, cumprindo o que São Paulo disse na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, que nos últimos dias, tendo comichão nos ouvidos, os homens não suportariam a sã doutrina, mas então por isso eles abandonariam a Deus, não pensariam na salvação, não cultuariam mais a Deus, não construiriam igrejas, não pensariam nisso? Não. Eles continuariam fazendo tudo isto, como Caim fez, mas amontoando doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. Aqui agora chegamos a um ponto muito importante de cada um fazer uma análise introspectiva a respeito da qualidade de fé que possui. Se Deus te deu uma fé genuína e perfeita, você deve possuir esta fé. Mas nada que Deus não tenha lhe dado, especialmente no tocante às coisas espirituais. Já analisamos as naturais. Ninguém deve querer nada neste mundo a não ser que Deus esteja dando para ele. Muito especialmente as coisas espirituais. Porque elas determinam o nosso destino. Se nós as aceitamos, devemos ter certeza de que estamos possuindo, tomando posse da verdade, tomando posse da vida eterna. Devemos possuir a vida eterna, mas ela não é diferente. Não há diferença para um e para o outro, ela é a mesma. Ela vem do mesmo canal, da mesma fonte, do mesmo caminho. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, possuir a fé de Jesus Cristo é próprio do verdadeiro cristão, porque Deus dá o Espírito Santo a quem lhe obedece, e somente o Espírito Santo nos dá sabedoria, força e poder para possuirmos, retermos aquilo que temos recebido de Deus. Muitas pessoas recebem bênçãos de Deus, mas não têm o Espírito, não têm a espada do Espírito, não têm a palavra de Deus para assim reter aquelas bênçãos. Muitas pessoas recebem a cura divina e logo perdem a cura divina. Muitas pessoas recebem o gozo da salvação e logo perdem o gozo da sua salvação. Mas Jefté estava certo. Ele estava certo. Nós possuiremos todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar diante de nós. Em outras palavras, nós possuiremos tudo que Deus tem nos dado. O profeta desta era disse: a promessa é tua, porém se alguma vez você a alcança, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás de tua frente. Ele
tentará tudo para te despojar de tua saúde, de tua segurança, de tua confiança. Porém, tu tens todos os direitos para ir contra Satanás e dizer-lhe: devolva-me, regresse a mim. Venho no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Eu sou seu herdeiro. Foi Deus quem me deu isto. Amon estava querendo tomar uma coisa de Israel, mas que Deus havera dado a Israel. Se Deus lhe deu, Satanás não pode lhe tomar. Tudo o que eu tenho foi Deus que me deu. Você deve ter uma boa consciência. Por isso não consiga nada através de meios naturais. Não queira uma fé manufaturada entre quatro paredes. Não queira apenas um dogma, um credo acerca de Deus, mas queira a fé de Jesus Cristo, como disse São Paulo. E a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Queira aquilo que Satanás não pode tomar. Jesus disse: ajuntai tesouro onde a traça não pode penetrar, roer, onde o ladrão não pode roubar. Isto é profundo e naturalmente tem acesso ao seu coração. A qualidade de fé que você tem deve ser tão valiosa, mais valiosa do que o mundo todo, e por isso você não a troca por todo o reino da terra. Você sabe dar valor naquilo que Deus tem lhe dado. Você sabe dar valor na pureza, moça. Mulher, você sabe dar valor no pudor, na decência, conforme a palavra de Deus. Essa arma que Ele tem lhe concedido, lhe ordena, lhe ensina. Homem, você sabe dar valor naquilo que Deus tem te dado, nessa esposa honesta e pura. Pela mesma forma, a mulher dá valor no seu marido, que é um homem honesto, cristão, um homem de oração e que quer ver o seu lar sob o sinal de Deus. Devemos mais do que nunca termos a palavra de Deus como uma coisa de muita valia e nos assegurarmos a ela como entre a vida e a morte, porque ela é a única corda de salvação que existe nesta era e em todos os tempos. A Bíblia diz: Ele enviou a sua palavra e o sarou. Sempre a palavra de Deus se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. É melhor estar aparentemente de um lado derrotado, fracassado com a palavra de Deus, do que estar de um lado aparentemente vitorioso sem a palavra de Deus. Porque tudo passará. Toda vitória terrena, todo monumento terreno, tudo que o homem tem conseguido materialmente através dos meios naturais, através da mentira, tudo passará. Ainda que seja com um suor honesto, todos os elementos da terra se desfarão, disse São Pedro. Esses montões, essas bilhões e bilhões de toneladas de concreto, de cimento armado, tudo será desfeito. As mais belas casas, as mais belas mansões desaparecerão da terra, mas nunca a palavra de Deus. Por isso devemos chegar a ser a palavra. O profeta diz que o corpo de Cristo é a palavra, porque a única coisa que não passa é a palavra. A única coisa que não passa é você. Porque se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus disse assim, já falando da palavra falada: tudo quanto pedirdes em meu nome, isto será feito. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quer dizer, a minha noiva não passará.
a minha noiva não queimará, a minha noiva permanecerá para sempre. A minha noiva, você sabe quem é este povo eleito, predestinado, desde antes da fundação do mundo, que aceita com graça no coração a honra que Cristo tem lhe dado de ser sua esposa, sua igreja. A mulher tem que aceitar a honra de receber o nome do homem, do seu marido. A igreja tem que aceitar esta honra de aceitar o nome do noivo, que é Senhor Jesus Cristo, começando pelo seu batismo. Mas ela não quer, porque ela tem recebido outro nome. E Jesus disse justamente isto: se outro vem em seu próprio nome, vocês recebem, mas como eu venho em nome do meu Pai, vocês não recebem. Mas agora falamos aos filhos de Deus, que como Jeftá, têm conhecimento daquilo que Deus lhes deu. Através da fé de seus pais, Deus nos deu o Espírito, através da fé dos nossos pais apostólicos, e Elias veio justamente converter os corações dos filhos aos pais. É nossa a fé apostólica. A fé apostólica é tua, minha filha. Meu filho, a fé apostólica é tua. Não tenha dúvida disto. É justamente aquela fé que nos leva neste degrau da estatura do varão perfeito até aquele cume do amor fraternal, até chegar àquele ponto culminante do ajuntamento deste corpo com sua cabeça, com a pedra de coroa, que é o próprio Cristo. Então estamos retornando para os céus, para as bodas do Cordeiro, vitoriosos, porque temos crido naquilo que Deus tem nos dado. O evangelho que temos não foi conseguido, não chegou a nós através de cartõezinhos de felicitações. Não, ele chegou a nós através de uma ponte de sangue, através de testemunhos lavrados com sangue, martírios de todas as sortes. Ele chegou a nós. A Bíblia tem chegado a nós como ela é a palavra de Deus. Tomem-na, pois, palavra por palavra, e assim estarão tomando a Jesus Cristo em sua totalidade. Deus os abençoe. Deus ponha a sua mão poderosa sobre vós nesse instante e vos conceda, acima de tudo, o Espírito Santo, que vos ajuda a usar, a manejar esta palavra para reter o que tem possuído, alcançado de Deus. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam.
E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade, 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 6h da tarde, às 18h, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família, é bom ter você conosco ali. Porém hoje sábado, daqui a pouco às 18h, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18h, esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Na forte aflição, perigos e dor, na dura traição, no negro terror, com toda a certeza, vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Aos seus o Senhor aqui vem valer, em tudo os virá, do mal defender, pois Cristo bem perto de nós se achará, cumprindo a promessa, meu Deus proverá. Se vem Satanás nos amedrontar, com medo falas e a fé nos tirar, não podemos sempre fiel ficará. A rica promessa, meu Deus proverá. No transe final da morte ao chegar, a voz divina nos há de alegrar, na doce esperança do bem que virá.